Existem alguns erros que impedem realmente de Deus responder nossa oração. Muitos de nós clamamos, choramos, pedimos a Deus e Ele permanece em silêncio. Parece que Ele está a quilômetros de distância da gente, sabe? E é muito doloroso passar por isso. Hoje eu quero muito desbloquear seu pensamento com relação a essa oração. Eu quero que você veja o que é que pode fazer mudar muitos hábitos e comportamentos que você está tendo com relação a isso. E muitas pessoas elas oram, mas elas não entendem que existem princípios espirituais que determinam muito a nossa oração, se ela vai ser respondida ou não. Mas amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou a Michelle e aqui nesse canal eu falo sobre relacionamento com Deus, virtudes e também gosto muito de falar sobre oração porque eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Deus, ele responde orações segundo princípios, porque ele é um Deus de princípio. Ele estabeleceu regras para nos relacionarmos com ele e no deserto ele ensinou Israel a se relacionar com ele, mas da forma certa. Então não é de qualquer jeito que você tem que chegar com tal Senhor. Compreendo que você reconhece da grandiosidade de Deus, da onipotência dele e da sua dependência no Senhor, mas mesmo assim ainda seria muito útil se você reconhecesse os princípios que o Senhor estabelece na palavra dele. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito sem entendimento. Relacionamento exige conhecimento. Você precisa conhecer muito Deus antes de pedir, para você pedir da forma certa e de acordo com a vontade dele. Porque você não vai chegar em uma pessoa que você acabou de conhecer e impor coisa para elas e dizer eu quero isso assim desse jeito. Não. Primeiro, para você se relacionar com alguém, você precisa fazer o quê? Conhecer. Você precisa saber dos gostos dela, da vontade, dos princípios, das crenças que ela tem, para ver se você tá alinhado, né, com a pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa, os limites dela primeiro, para você poder se relacionar com ela. Então foi o que Deus fez. Ele levou o povo para o deserto. O propósito final era a terra prometida, mas no meio do caminho ele queria ensinar o povo a se relacionar com ele. O primeiro princípio que você precisa entender é esse: conhecer o Senhor, conhecer a vontade dele, o que ele gosta, como ele age. Assim você vai pedir de uma forma bem assertiva. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe quando a onda ela deseja chegar na praia, que ela é impelida, então ela é jogada lá para trás? Muitas pessoas oram sem compreender isso, sem entender o poder de Deus, da onipotência do Senhor, sem saber esse atributo do Senhor. E é comum, às vezes, chegar nesse ponto de fazer orações sem graça, sabe? Orações sem convicção, sem fé, orações sem expectativas. Isso repele aquilo que nós desejamos, sabe? Não é que Deus não ouviu ou que Ele não queira responder. Às vezes é que nós só não estamos entregues ali, realmente, espiritualmente naquilo. Já crendo que o Senhor vai nos dar, já agradecendo que o Senhor vai nos dar, compreendendo que Ele pode fazer se for da vontade dEle. Ou seja, falta fé, sabe? Falta expectativa de verdade que o Senhor pode fazer. Se você pede sem fé, sua oração realmente perde a força. E a dúvida, ela realmente bloqueia também a resposta de Deus. Deus pode fazer algo acontecer, mesmo quando nós já estamos desacreditados. Mas como seria se nós tivéssemos fé, né? Para o Senhor nos responder. Como que você vai orar da forma eficaz? Ore com a certeza de que Deus pode agir, ou seja, Ele tem o poder mais que o suficiente. Pergunte-se, é da vontade de Deus isso que eu desejo? Porque muitos de nós estamos pedindo coisas sem sentido, desnecessárias. Não que Deus não entenda suas vontades ou que Ele despreze, mas às vezes Deus quer que você esteja em um nível de maturidade para pedir outras coisas, sabe? Outras coisas que você precisa e Ele sabe que você precisa. Quando você pede coisas sem sentido mesmo, o Senhor responde. Isso mostra que Ele se importa com você, mas existem momentos que Deus quer que você peça outras coisas, que você viva outras coisas. Se pergunte também se não é apenas um desejo pessoal. O que você está pedindo, isso glorifica ao Senhor ou apenas satisfaz o seu ego? Nós precisamos ter essa consciência, sabe? Um fator também muito importante é que muitas pessoas pedem e desistem. E não é que você tem que ficar fazendo orações completamente robóticas, sabe? Eu quero que você flua nisso. Eu quero que você entenda que você tem que pedir para o Senhor, insistindo ali em oração. Tipo assim, não deixe de orar sobre aquilo. Continue, Senhor, mais uma vez estou aqui pedindo sobre isso. Fale para o Senhor, mas flua nesse sentido, sabe? Uma das coisas muito importantes é saber a vontade de Deus, saber o que Ele
que acha daquilo. Tenha Deus como seu amigo mesmo. Queira saber a vontade dele. Ele não quer ser apenas o seu salvador, ele quer ser o seu amigo. Ele deseja que você se torne filho, sabe? Então, desfrute dessa filiação em Deus. Deus sabe exatamente o que é bom para você. Deus sabe porque ele te fez, ele te criou. Ou seja, será se o que você está pedindo é algo bom para você? Ou será se você não está pedindo algo para o seu próprio interesse, só para você mesma? Tem a ver com outras pessoas? É pela dor do outro? É pelos outros que você está pedindo? Seu desejo, ele tem que ser realmente muito genuíno, sabe? Diante do Senhor, muito verdadeiro. Seu coração tem que ser um coração realmente quebrantado, porque a própria palavra do Senhor nos revela que Deus, ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Se você entender da soberania de Deus, a sua oração vai ser completamente mais significante, sabe? Se torna ainda mais poderosa, porque você reconhece dos atributos do Senhor, você sabe da onipotência, da força, da majestade, sabe? Entende que Ele é um Pai, é aquele que vai sempre te suprir, sabe? Vai nutrir você. Então é aí que você expõe de fato sua fé. Você não vai mais pedir duvidando, você não vai pedir coisas insignificantes, você vai estar alinhada porque você sabe, conhece a vontade do Senhor. Isso é muito importante. E muitas vezes Deus não responde às nossas orações por causa da nossa imaturidade espiritual. Ele deseja que nós cresça espiritualmente, sabe? Nossa imaturidade, ela revela o quanto nós não conhecemos sobre Deus, o quanto nós não entendemos das coisas do Senhor. Essa imaturidade realmente ela vem por falta de oração, daquela oração que você quer falar com Deus, não apenas para pedir coisa, mas para conversar com Ele, para passar tempo com Ele, para exaltar ao Senhor. Então, você também não tem contato com a palavra do Senhor, porque você não conhece. Deus, Ele não responde a sua oração porque você não ora com fé, você não entende do poder, da onipotência do Senhor, você não entende, não reconhece a capacidade de Deus. Você ora, talvez por coisas fúteis, coisas do seu próprio ego, sabe? Agradando você mesmo e não principalmente pela vontade do Senhor, que ela se concretize na sua vida. Então, se essa palavra faz sentido para você, compartilha com outras pessoas. Quer transformar a sua relação também familiar? Eu vou deixar um e-book aqui na descrição. É para você acessar, para você ler bastante. Olha, ler vai ser um ponto muito importante, chave no seu crescimento espiritual e no seu crescimento, sabe? Emocional. E como você vai aprender a se relacionar com as pessoas se você não estuda? Como você vai entender sobre você se você nem você mesma se conhece? Você não se percebe. Olha, isso é muito importante, sabe? As relações geralmente estão frustradas porque você não sabe sobre você e nem sobre Deus. E isso é o ponto-chave. Então, esse e-book vai te ajudar muito a se relacionar e se conectar de verdade com o Senhor. Vou deixar ele aqui na descrição. Deus abençoe. Não se esqueça, sabe, que os pontos importantes da oração realmente são esses, para que Deus responda a sua oração. Oração contrito, verdadeiramente genuíno, conectado com o Senhor de fato, reconhecendo da soberania, da onipotência de Deus. Assim, o Senhor responde às nossas orações, porque nós estamos alinhados com Ele. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.